E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui, eu, Aloysio Júnior, e o meu grande amigo Augusto Neto. Fala, galera, tudo bem? É prazer estar de novo aqui com vocês mais uma vez. A gente está gravando agora o nosso segundo episódio número 2. A gente já tem 2 episódios aí, se você está chegando agora, vendo esse primeiro. A gente já fez um sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. E também temos o nosso episódio 0, né, de apresentação. Sim. A gente disse, quem a gente é na fila do pão e tal, onde que você pode encontrar a gente. Então, se você está vendo esse episódio completo, você ou está no YouTube ou está no Spotify, sempre atualize.se, né? E também a gente está disponível aí no Instagram, no TikTok, em várias redes, então vai acostumando aí, vai achando nossos diferentes conteúdos em vários locais. Cara, hoje o assunto é polêmico pra caramba, né? Um belo assunto. Hoje o assunto você já viu aí, ou na thumb, ou no título, ou onde você tá. São os 100 dias do governo Lula, né? E esses 100 primeiros dias são uma coisa muito tradicional, né? Nos Estados Unidos, principalmente, na mídia internacional, mas que hoje em dia está se popularizando também aqui na mídia brasileira, né? Pegar aí uma análise de 3 meses, geralmente esses 100 dias é para ficar bonitinho e, ao mesmo tempo, para dar um tempo para os jornalistas terem uns dias, né? Que nem a gente está fazendo aqui agora, mesmo sem ser jornalista, de falar um pouquinho sobre o tema, apurar. Então, a gente está fazendo hoje, com cerca de 90 dias, essa gravação, uns 3 primeiros meses do governo para ver qual é. Que fique claro que se acontecer alguma coisa nesses próximos 10 dias, até bater 100 dias, lá, o Lula morreu, alguma coisa desse tipo, a gente... você, né? A gente não tem culpa, entendeu? 3 de abril, tá? A gente tá fazendo essa gravação. Os 100 dias é dia 11 de abril. Alguma bomba, dia 10. O 10. Eu vi errado. Se tiver alguma bomba sexta-feira, hoje é segunda, tá? Perdoa a gente faz um corte especial pra isso. Bora lá. Bom, vamos começar pelo começo. Primeiro, um breve histórico de quem é Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, ele nasceu em Garanhuns, um município de Pernambuco, a oeste de Pernambuco, bem ali na região do Agreste pernambucano. Nasceu de uma família muito pobre, ele é o 7º filho de 8. Fez aquela migração tradicional, Nordeste-Sudeste, muito comum nos anos 60, 70. Continua hoje em dia, mas era mais forte nesse período. Ele chega em São Paulo com 7 anos de idade, vai morar no litoral paulista ali. E aí, com mais ou menos uns 10 anos, ele vai se mudar para a capital. E posteriormente ele vai mudar-se para São Bernardo, que é a cidade que ele considera a sua cidade hoje em dia, né? E aí, ali na adolescência, ele faz um curso de torneiro mecânico pelo Senai e começa a trabalhar na metalurgia, né? A gente sabe que ali a região do ABCD paulista é uma área tradicional de indústrias, principalmente automobilísticas. É, inclusive, nesse ofício que o Lula acaba perdendo nos seus dedos, né? Então, ele começa a trabalhar ali no setor de metalurgia. Dentro desse setor, desse ramo, no final dos anos 60, ali, 69, início de 70... ele entra para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Ele vai se notabilizar dentro desse sindicato, vai se descobrir dentro da política, né? Então, ao longo dos anos 70, no final dos anos 70 e 80, ele vai liderar as principais greves que aconteciam ali, e vai ser um nome importante nas greves nacionais. O Lula chegou a sair na New York Times no final dos anos 70 por ser assim, o principal sindicalista brasileiro. Ele acabou sendo preso pela ditadura em 1980, aquela foto clássica do Lula preso, que é muito usada em grupos de WhatsApp, né? E ele acaba sendo preso pelo DOPS, que era o Departamento, né, de Ordem Pública da ditadura, mas foi solto no mesmo ano. E aí, assim que ele sai da prisão, ele acaba fundando o PT. Então, o Partido dos Trabalhadores é fundado em 1980 pelo Lula, mais uma série de sindicalistas e artistas fundam o PT. Já em 86, ele consegue sua primeira vitória eleitoral, ele acabou virando deputado federal em 86, então o Lula ele teve um cargo legislativo antes de ser presidente da República, né? Mas lá nos longínquos 86. Ele participou da Constituinte em 87, participou da construção da Constituição em 88. E em 89 ele disputa a primeira eleição. Perde essa primeira eleição para o Collor, que acabou sendo impeachado. Estava discutindo antes. Como é que você fala Isso certo, é impeachado. Eu falei, foda-se, afastado. Foi afastado. Em 92. E o Lula disputa a eleição de 94 contra o FHC. Perde a eleição de 94 e perde em 98 de novo, que a primeira reeleição da história do Brasil foi a do FHC, né? Então o Lula perdeu 3 eleições seguidas, era um Lula mais socialista, barbudo, com um discurso bem forte. E em 2002 ele vai mudar um pouco a sua retórica, né? Ele vai caminhar para uma centro-esquerda, vai começar a conversar com outros setores. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio, né?
Inclusive, ele trouxe o Zé de Alencar para ser vice-presidente, era um cara ali do mercado, da indústria de São Paulo. Então, ele vai conseguir se eleger em 2002 com esse discurso um pouco mais, não, vamos conversar com todo mundo, eu não sou um comunista e tal. É a época do Lulinha Paz e Amor. Lulinha Paz e Amor, ele faz exatamente. uma carta aos brasileiros, escreve Isso. ali meio que dizendo, eu não vou surtar não, Sim, mudar as regras, sim, fazer nada. Exatamente. Enfim, aquilo ali foi fundamental para ele se eleger. Né? Tanto que ele traz o Henrique Meirelles para ser ministro da Fazenda, né, que era um cara lá do mercado. E aí ele vai se eleger em 2002, ganha a eleição em 2006, em segundo turno mais ampla margem, no segundo turno do Geraldo Alckmin, que é o atual vice. E em 2010 ele consegue eleger, a gente consegue, né, mas a popularidade dele faz a Dilma ser eleita, era uma pessoa não muito conhecida na política brasileira, e ela se elege em 2010. E em 2014, a reeleição da Dilma. E aí a coisa começa a degringolar, né, porque em 2014 surge a Operação Lava Jato, e nessa Operação Lava Jato, o Lula começa a ser investigado, a Dilma também, e aí vem o impeachment da Dilma em 2016. E em 2018, a Operação Lava Jato ela avança mais fortemente em direção ao Lula. Ele acaba sendo preso pelo ex-juiz Sérgio Moro, atual senador Sérgio Moro, em 2018, em abril de 2018. Todo mundo deve lembrar da cena dele fazendo um churrasco lá em São Bernardo, chegando cerveja. Ele demorou pra se entregar, né? Não, vou a dar polícia uma curtida bateu. Primeiro. Cara, eu a lembro... polícia bateu na porta dele. Ô, preso? Ele, você é. Ô, irmão, espera aí. Ligou pro Zé Delivery, traz a Heineken. Cara, fez um churrascão. Eu lembro que, na época, alunos meus perguntaram assim, em sala de aula, se eu achava que o Lula ia ser preso. Isso em 2017. E aí eu respondi uma parada que, assim, não sou nenhum, premonitor de nada, mas tava muito óbvio, né? Aí eu falei, cara, se ele for preso, eu acho que só ano que vem. No caso era 2018, que era o ano eleitoral. Ano da né? eleição, mano. Então isso, além de tirar os direitos eleitorais dele concorrer, também tirou a possibilidade dele estar fazendo campanha para qualquer um. E ele era candidato, né? Ele era candidato, mas assim, o fato dele não ter direitos políticos é uma camada. A segunda camada é o fato dele não poder nem fazer campanha, tá na rua, fazer comício e tal. A gente tem mania de achar que agora é tudo digital, é tudo WhatsApp e tal, mas não é sempre assim, né? Hoje em dia ainda tem muita gente que é muito, principalmente no Nordeste, que é reduto do Lula e tudo mais, que é muito ainda associada à questão da televisão, da propaganda eleitoral e tal. Sim. Mas fala aí. E é importante que você disse aí, é que ele é preso e perde os direitos políticos, né? Então ele ficou de abril de 18 até novembro de 2019, ou seja, 580 dias preso. E aí em 2019, o julgamento do Sérgio Moro é considerado parcial pelo STF e ele acaba sendo solto. Fique claro que é uma discussão interessante se ele é considerado inocente ou não, mas de fato ele recupera os direitos políticos e vai se candidatar nas eleições de 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba vencendo as eleições de 2022. E a gente parte daqui, essa história brevezinha do Luiz Inácio. Eu acho que você fez um histórico, acho que não dá para não fazê-lo, né? A gente poder dar uma noção aí de quem é o Lula, qual é a história que ele teve até aqui e tal. E também não dá para falar deixar de falar, na verdade, sobre também um pouquinho antes da eleição, né? Que é um pouquinho antes do início do mandato, na verdade, perdão, que é a eleição em si, que ela diz muito sobre o que está sendo o governo até agora também, né? A gente tem que pegar que o Lula ele vai assumir um governo num contexto de 4 anos muito complicados, para usar uma palavra muito moderada, né? Onde a gente teve aí, por exemplo, muita confusão entre instituições, briga do executivo, né? Com então o Bolsonaro com as casas, né, principalmente com a Câmara dos Deputados, na época do Rodrigo Maia. Muita briga com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, naquela tripartição de poderes ali. Então, tipo, o Bolsonaro fez todos os cheques de briguei com esse, briguei com aquele, né? Então, muita confusão institucional. E essa confusão institucional ela não é somente prejuízo para a imagem do Bolsonaro. Isso gera uma instabilidade. Porque quando você está brigando, investigando, fazendo CPI, fazendo coisa assim, várias matérias, né, constitucionais, várias mudanças de lei e tal, elas acabam não passando, não sendo aprovadas ou nem sendo votadas ou consideradas por conta de toda essa conturbação. No cenário econômico, nem se fale com a questão da pandemia, né? Então, todas as polêmicas internas, mais a pandemia, mais todas as crises internacionais, agora a guerra da Ucrânia e tal, tudo isso acontecendo, é muito importante a gente se colocar numa posição, vamos chamar assim, a partir de agora, combinando aí com vocês, de Lula 1, Lula 2 e Lula 3, né? Pra gente ter certeza de qual mandato tá falando. Sim. Então, Lula 1 e Lula 2 é um contexto totalmente diferente de Lula 3. Contexto interno,
contexto de apoio que o Lula tinha, contexto, por exemplo, de facilidade de conquistar popularidade, em que, assim, um cara que chegou do nada e que nunca foi presidente, ele tem uma carta aberta ali, que ele até tem uma vida pregressa, uma biografia, mas ele ainda tem a suspeita, né? A não suspeita, aliás, das pessoas de, pô, esse cara vai mandar bem, não vai mandar, vamos ver qual é, vamos dar um tempo, né? E é mais ou menos esses 100 dias iniciais costuma acontecer. Contexto de não redes sociais, na época, né? É verdade. A época que o Lula foi eleito, do Lula 1 e Lula 2, a televisão dominava a campanha. Né? Verdade. E ele fez muitas alianças naquela época e teve bastante tempo para se mostrar. Hoje, a rede social, ela meio que domina tudo isso e não importa mais. Claro que importa muito ter a televisão, mas não é mais o fator preponderante para uma campanha política, né? E hoje ele acabou não entendendo muito o que o bolsonarismo conseguiu entender mais rápido, que a rede social, ela tá ali. É o grupo do WhatsApp, é o Telegram, é o Instagram. E isso é muito importante hoje, né, pro Lula 3. Parece que ele tá tentando investir um pouco mais nisso hoje, né? Cara, eu acho que há muitas pessoas que dizem que o Lula, ele não entendeu a internet, ele ainda não se adaptou a esse meio e tal, e eu concordo muito com isso. Inclusive, sobre essa eleição, eu discordo de muita gente que diz que, não, o Lula seria o único capaz de vencer o Bolsonaro. Porque o Lula é o Flamengo, cara. É o Flamengo, você é flamenguista, o Lula é isso. O Lula é o que tem mais gente que ama ele e também mais gente que odeia ele, né? Sim. Então, assim, uma pessoa que é 100% conhecida por todos os brasileiros, né? Que agora é diferente de lá no passado, já tem toda a questão dos escândalos da Lava Jato, todo o fato de ter sido um cara que esteve preso, mas não na época da ditadura, né? Esteve preso por acusações de corrupção, não entrando no mérito se elas foram justas ou não, se o julgamento foi tranquilo ou não. Ele esteve preso, isso fere a imagem de qualquer um, né? Então, assim, tudo isso colabora para uma eleição que foi muito polarizada, mas também colabora para um governo que vai enfrentar essa polarização de cara, né? Você parte aí de, cara, 2 milhões de diferença de voto, né, entre o Bolsonaro e o Lula. Então, assim, você tem pelo menos metade menos um, praticamente, aí, metaforicamente, dos brasileiros que te odeiam. Não é fácil. Não foi fácil, inclusive, para o Bolsonaro, embora a margem dele tenha sido um pouquinho maior. Né? Presidentes muito populares costumam ter também muita rejeição, e essa rejeição ela dificulta muito o início do governo. Né? Mas, voltando à eleição, o Lula conseguiu fazer uma frente extremamente ampla, né? Você citou ainda agora, e o Geraldo Alckmin ter sido o vice. O Geraldo Alckmin, esse que na eleição anterior à de 2022 tem uma icônica frase em que ele diz que o Lula querer concorrer de novo à presidência seria um criminoso voltar à cena do crime. Né? Então, assim, você considerar esse cara como vice-presidente, que agora, a frase emblemática dele nessa eleição foi, não, porque ele é apelidado de picolé de chuchu, né? Porque ele é sem graça pra cacete. Aí ele brincou com isso. Aí ele virou e falou, não, porque o chuchu é um prato que vai bem com Lula, né? Combina com chuchu. Tipo, Lula combina com chuchu. Eu nunca vi Lula com chuchu, mas enfim. De qualquer forma, cara, ter conseguido, na verdade, fazer o Alckmin mudar de partido pro PSB e tá ali na chapa, em mais um arco enorme de alianças, principalmente no segundo turno, né? Isso é uma boa notícia pro Lula ter conseguido se eleger, no sentido dele, mas, ao mesmo tempo, é uma má notícia para o Lula conseguir governar nesse início, né? Porque ele tem que contemplar a aliança, cara, de uma penca de gente diferente. Então, assim, é muito complicado conseguir equacionar isso tudo, né? E eu acho que, assim, o fato dele ter conseguido tanto apoio, por um lado, foi uma coisa que facilitou, viabilizou, né, a vitória eleitoral dele, mas, por um outro lado, a gente também precisa considerar outra coisa, né? As pesquisas deram uma errada maneira. A gente teve lá, eu acho que eram 50-36 que o Datafolha da véspera falava que ia ser o resultado. 50% dos votos válidos, né, contra 36. A gente acabou tendo, se eu não me engano, 48-43, né? Chegou um momento que o Datafolha disse que ia ser em primeiro turno. Não, exatamente. Falou que ia ser 50, foi 48. Eu lembro, a gente conversava sobre isso e a gente ria, né, mano? Cara, não tem como ser primeiro... primeiro turno nada, porra nenhuma, não tem como. Enfim, só o FHC lá atrás que conseguiu. Sim. Mas, bom, então a gente tem ali, nessas pesquisas, por uma margem que encostou demais e o Lula já estava subindo num salto ali de, não, vamos falar de proposta econômica? Não quero, depois eu primeiro ganho a eleição, depois eu falo disso. Vamos falar de ministério? Não tô afim, deixa pra lá e tal. Ele deixa disso muito porque ele não queria se comprometer, né? Porque ele tava ali jogando na frente da tabela, entendeu? E quando veio aquele primeiro turno em que encostou bastante, né? Cara, faltavam 2% só pro Lula conseguir ganhar, mas esses 2% poderiam ser mobilizados ali com as alianças e tal. Cara, aquilo ali foi
Datafolha da véspera, no segundo turno, ele também falava de 52-48, né? E a gente acabou tendo 50,9 contra 49,1. Então, cara, a gente teve a eleição mais apertada da história. E isso, assim, conta muito sobre esses 100 primeiros dias, porque é um momento de arrumação da casa, né? É um momento de, caramba, não só os 100 primeiros dias, mas o período entre a eleição e a posse também, né? De, caraca, como é que eu vou colocar no mesmo barco essa galera toda, né? Como é que eu vou conseguir contemplar interesses de tanta gente diferente, né? Que montou esse arco de alianças ao redor. Então, acho que, assim, o governo Lula começa mesmo com essa primeira missão inicial. Mas antes da gente cair para dentro de como ficaram os ministérios, a divisão, acho que tem uma coisa muito simbólica que é a posse do Lula, né? Sim, acho sim. que você vai falar um pouquinho. Antes da posse, só um comentário, é que esse período de eleição até a posse, o Lula já meio que estava governando ali, né? Fazendo as alianças todas, o Geraldo Alckmin foi para Brasília para fazer o governo, o período de transição, então muita gente dizia que o Bolsonaro saiu do país 2 dias antes de terminar o mandato, então o Lula já meio foi que... Foi ver o Mickey? Ele foi o primeiro presidente a assumir antes de ser presidente, né? Uhum. Enfim. E a posse é bem simbólica, porque a posse ela foi completamente fora do rito normal. Até hoje, desde a ditadura, desde o Figueiredo, que não passou a faixa pro Sarney, né? Por motivos óbvios, o último presidente da ditadura e tal. Mas do Sarney até agora, todos os ex-presidentes passaram a faixa pro seu sucessor, né? Putos, às vezes. Mas passava, tô aqui, é minha obrigação. Tipo o campeão carioca do ano passado passar a faixa pro campeão atual. Pô, é escroto pra caralho, né? Tipo quando tu vai no aniversário de uma pessoa que tu não gosta, né? Tipo tu tem que ir pra educação. Exatamente. Pô, amigo de trabalho da tua esposa, tu tem que ir na festa, chato pra caralho, tu não conhece ninguém, fica no cantinho lá. Porra. Aí às vezes não tem cerveja, que a festa é religiosa. Enfim. E aí, o que aconteceu? A posse ela é muito simbólica. Um problema com tanta gente que essa fala. Você não amarrou no final. Falei religiosa, não disse qual era a religião. Enfim. E aí, ele faz... A posse, ela é bem simbólica porque ela foge do rito, né? O Bolsonaro não estava no Brasil, ele viajou para os Estados Unidos 2 dias antes. Então, ele é o primeiro presidente, desde a redemocratização, a não passar a faixa para o seu sucessor. Então, primeiro ponto importante. O segundo ponto é que foi uma posse, assim, a lá Lulinha parecia amor total. Uhum. Assim, festa, show, antes, depois, Festival do Futuro. Aí teve de Pablo Vittar a Maurício Manieri, sacanagem, Maurício Manieri não tava... Maurício Manieri, caraca. Não pode cantar que senão não tem pode. direito ao verdade, não pode cantar. Tu sabe que eu ia cantar, né? Tu já me conhece tanto que tu sabe que eu ia cantar. Quem já viu o episódio de apresentação? Desculpa. Me pegou bebendo água. Episódio de apresentação. Sabe que eu aturo essa mala há 17 anos na minha vida. Então, ele vai falar um troço assim, eu falei, não, calma, o YouTube. Não canta. Enfim. E aí essa posse ela é bem diferente porque não foi o Bolsonaro que passou a faixa. Um comentário sobre isso que eu acho cafoníssimo, aquele Rolls Royce, né? Tipo, vai o presidente, a primeira-dama, o vice é a sua primeira-dama no Rolls Royce, que é um carro inglês, americano, sei lá de onde é. Acho que é inglês. É a posse do presidente do Brasil, porra, porque não pega um Gurgel, um carro brasileiro, não produz mais, mas, porra, corta o Gurgel na serralheria do Tonhão. Posso ser ácido, entendeu? Posso ser ácido. Se a política de desenvolvimento industrial no primeiro e no segundo mandato tivessem sido melhores, teria um carro brasileiro. Talvez a gente tivesse uma marca de carro brasileiro pra fazer isso. Mas é verdade. A gente tranquilo. tinha a Troller, né? Mas acho que não é mais. Não, tinha uma porra dessa. Troller eu acho que foi vendida pra Ford. Foi vendida, né? Nos anos 90. Sim. Era outra brasileira, né? Uhum. E aí, o FMN, FNM, Fábrica Nacional de Motores. Enfim, e aí o Lula vai... a posse, ela acontece nesse contexto de Bolsonaro não estar. Ao mesmo tempo, o Lula aproveita muito o momento. E ele é muito malandro nisso, né? O cara que consegue vender areia no deserto para qualquer um, né? Então ele faz uma posse muito simbólica porque ele pega as 10 pessoas, 10 brasileiros quaisquer, para subir a rampa com ele, que é o momento mais simbólico, subir a rampa, né? E a subida da rampa ela é feita por pessoas comuns, né? Inclusive, o destaque é o cacique Raoni, que é um dos principais caciques do Brasil, né? Um dos principais defensores dos direitos indígenas. Sobe a rampa do lado do Lula. A cadelinha que... Ele é... A cadelinha que estava no presídio com ele, com os manifestantes, ficaram lá na porta, vigilantes, né?
Tinha uma cadela com os caras e ele adotou a cachorra quando ele saiu Que da a prisão. Janja chamou de resistência. Resistência, o nome da cachorra. E sobe o Lula, o Raoni, a Janja e a cachorra e um grupo de pessoas aleatórias, assim. E quem passa a faixa pro Lula é uma catadora chamada Aline, né? E é bem simbólica nesse sentido. Além do simbolismo todo... E tinha, eram aleatórios mais ou menos. Tinha representantes de minorias, né? exatamente. Específicas, pessoas com deficiência e tal. Isso aí. Cara, eu até te dei uma distraída agora, perdão. Eu tava rindo aqui, vocês não estavam vendo que a câmera tava nele. Porque, que cor que tá isso aqui atrás? Vermelho. Vermelho. E a gente não foi a gente que combinou, né? Ou tu combinou quando eu fui no banheiro? Não. Ele falou, não, assim, dia do governo Lula, tu que botou vermelho de propósito ou sem querer? Aí eu tô olhando e assim, o que eu não falei no episódio de apresentação e é bom as pessoas saberem antes que eu faça merda, diga algo errado e tal. Eu sou daltônico, eu não vejo cores direito, né? E aí eu tô olhando aqui assim... E careca. Aí careca. Mas, enfim. Por acaso, assim, se alguém de implante capilar babaca, quiser patrocinar o podcast, estamos abertos a negociações. Top. Posso ser garoto propaganda / cobaia. Mas eu tô olhando ali num pedacinho ali de cima que tá um pouquinho mais concentrado a luz. Eu falei, cara, essa porra é vermelha? Será que quando eu fui lá dentro a luz falou, bota vermelho, bota essa porra? Não foi. Ai. Mas foi aleatório, a gente não escolheu mesmo. Pois é. Não, mas pode deixar. Enfim. É bom que a gente testa cada uma cor, né? E depois a gente faz a enquete, né? Pergunta pra vocês, o que vocês preferem? Não, o detalhe é que quem mais opina sobre cores é você, que não vê cores. Pois é. Enfim. Eu sou daltônico, eu sou então, chato, além do simbolismo todo do Raoni, de pessoas representantes de minorias étnico-raciais, sociais, a posse ela foi, assim, bem visitada, né? O Lula foram mandados para cá 120 representantes de países pelo mundo. Dentre esses, 21 eram chefes de Estado mesmo. Todos os presidentes da América do Sul vieram, exceto o Maduro, que tinha sido proibido pelo Bolsonaro, numa portaria lá em 2019 ainda, de ser proibido de entrar no Brasil. O Lula derrubou essa portaria assim que entrou, mas o Maduro não veio, né? Pela crise da Venezuela e tal. Vieram todos da América do Sul. Veio o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, veio o rei da Espanha, o presidente da Alemanha, não o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro, mas o presidente. Então o Lula teve uma presença bem massiva assim, de representantes de governos internacionais, né? Para ser uma ideia da comparação, na posse do Bolsonaro vieram 10 chefes de Estado. O Lula foi mais que o dobro, né? Então isso já demonstra um pouco de qual vai ser a dinâmica do governo, de ter mais presença internacional no Brasil e o Brasil em relação ao mundo. Né? O Lula ele tem muitas polêmicas internas, né, com certeza. Enfim, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas internacionalmente ele é uma figura muito respeitada. A gente teve a COP agora recentemente. A COP é a Conferência do Clima. E aí foi junto com a Marina Silva. A Marina Silva, que é uma figura dentro do meio ambiente, né, muito respeitada também. E, teve palma e tal, mas o Lula entrou, cara, parecia popstar. Todo mundo levantando, batendo palma. Não, a eleição... Então, assim, a figura dele é muito popular lá fora. Na eleição do Macron, a última eleição na França, o Macron usou o Lula no Instagram dele. Tipo, o Lula foi lá, ele tirou uma foto com o Lula. Assim, pra esquerda internacional, ele é visto como um cara, assim, um gigante, né? A visão externa dele, eu digo isso, a visão externa do Lula é melhor do que a interna, assim, disparadamente, pra esquerda, principalmente. Mas é isso. E os ministérios, como ficaram? Bom, vamos lá. Ministérios, primeiro eu queria desmontar uma... Que pretensão, né? Desmontar, mas enfim. Queria tentar desmontar uma falácia que se cria, que é sobre número de ministérios, né? É claro que sempre. Não, porque, aumentou pra caramba o número de ministérios e tal. Isso, claro que quando você aumenta, por exemplo, de 23 que o Bolsonaro tinha para 37 agora... É evidente que você vai ter mais gastos. Mas as pessoas acham que o gasto é na proporção desse aumento, né? Assim, de 23 para 37, se eu não estiver falando merda, 14 ministérios a mais. É evidente que você vai ter um cargo ou outro a mais, o próprio ministro que ganha mais e tal. Mas, você pega, por exemplo, o Ministério da Economia, que tinha o Paulo Guedes, e você vê como ficou a estrutura agora, que voltou a ter o Ministério da Fazenda separado, o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria, o Ministério do Orçamento e Planejamento... Tudo separadinho por caixas, você pega, sei lá, 6 mil cargos comissionados e divide em 2 mil. Sim. É claro que aumenta um pouquinho a equipe, né? Mas isso eu acho que é uma demonstração muito grande daquilo que a gente falou sobre a questão da eleição, né?
o fato da eleição ter juntado alianças tão diversificadas, e de novo, a gente tem camadas, né? Porque a gente tem quem apoia no primeiro turno, quem apoiou no segundo turno e quem depois do governo eleito, entre a eleição e a posse, embarcou no governo para, enfim, todo governo quando é eleito vai buscar novas alianças ainda depois de eleito para poder buscar a governabilidade. Então, assim, haja cargo, teve uma porrada de aliado aí que achava que ia ter ministério, acabou não tendo e tal. Que, cara, na hora que você vai dividir tudo, né, a divisão, ela foi bem complicada. Bom, sobre ministérios, algumas coisas eu acho que são muito destacadas aí, alguns ministérios, né, alguns assuntos, porque estavam com emergências muito graves, né? Você pega aí a saúde, por exemplo, com o sucateamento da pandemia, a educação, com todas as questões ideológicas, né? Todo o debate lá do Bolsonaro, porra, em 2019, falando de militarizar escolas e tal, não sei o quê. Então teve muitos, até projetos descontinuados, né? Na área, principalmente de educação e ciência e tecnologia. A área de direitos humanos, eu acho que é o maior destaque de problemas, né? Que a gente teve, alguns simbólicos e outros práticos, né? Durante a era Bolsonaro. Então, acho que assim, a gente tem muitas questões ali que precisam de alguns tampões emergenciais, né? Então, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, que você estava falando aí que o Lula tem uma respeitabilidade, uma coisa assim e tal. Cara, tem 3 grandes polos de poder globais, né? A União Europeia, a China e os Estados Unidos. O Bolsonaro, ele conseguiu falar que o vírus tinha sido criado pela China, ele conseguiu xingar a mulher do Macron, né? Falar que o Macron estava mal-humorado porque a mulher dele era feia. Pois é. E, cara, ele demorou mais do que o Trump para reconhecer a eleição do Biden. O Trump falou, Biden, beleza e tal, reconheça a eleição. O Bolsonaro, não, ainda não. Tipo, então, assim, o cara conseguiu fazer o check de todos os problemas. Ele foi o último do mundo, né? Ele só não reconheceu depois do Kim Jong-un, entendeu? Que é o presidente da Coreia do Norte. Tipo, inacreditável. Então, assim, com essas emergências em várias áreas, eu acho que o perfil necessário do ministério precisava ser um perfil técnico, um perfil que contemple todas as alianças que foram feitas. Então o Lula até falou entre a eleição e a posse que ele não tinha nenhuma vergonha de indicar político, porque era impossível não indicar político. O Bolsonaro adotava esse discurso, que ia fazer ministérios técnicos e tal. Acabou que porra nenhuma. E também precisava ser um ministério que pudesse ser apaziguador o suficiente para poder tranquilizar essa época toda. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da economia separado, né? Mas o Haddad, por exemplo, muita gente achou que o Lula ia escolher alguém do mercado, né? Trazer tipo um Meirelles, que você mencionou, ou alguém assim que tivesse uma vida dentro do setor bancário, algo do tipo. Mas ele escolhe um petista, o que era de se esperar dentro de um cargo tão central assim, mas é um petista mais ponderado. E é ele que tem ideias que não são tão à esquerda assim quanto a ala ideológica do PT, mas aí ele vai e pulveriza, como eu falei, o ministério, onde o Alckmin, que é o vice, assume o ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento, o orçamento está na mão da Tebet, todos eles pessoas mais à direita do Haddad, né? mais dentro de uma postura de, vamos gastar menos, vamos reduzir o tamanho do Estado e tal. Então, assim, a gente tem aí nessas características. Ao mesmo tempo, ele conseguiu ser muito hábil em escolher pessoas de confiança para determinados cargos. Então você tem, se eu não me engano, 10 ministros petistas, né? É claro que, assim, aqueles ministros que são funcionamentos do governo, né? Segurança Institucional, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Comunicação, evidente que tem que ser gente que está fechado contigo. Mas, por exemplo, ministérios centrais, tipo a Educação, que ficou com Camilo Santana, ex-governador do Ceará, a própria Economia com o Haddad, o Rui Costa também, que assumiu, ex-governador da Bahia, um papel central. O Dino da Justiça, que não era do PT. Não é do PT, mas sim, enfim, é um aliado, sim. Enfim. Então você teve aí 10 cargos, né, dados a petistas, o que, cara, não é nem um terço do governo, né? Então com tantas alianças, acho que até ficou um volume grande, né, se você for comparar. Sobre outros destaques aqui, eu acho que é interessante que a gente teve 10 ministros, ou 11, acho que são 11 ministros, que não eram filiados a partidos, né? Eu digo sempre não eram, acho que sim, acho que não, porque a gente, claro, fala de acordo com o que está acontecendo agora, né? Mas é claro que, dependendo de quando você vira esse episódio, pode ser que alguém mude de partido, alguma coisa assim. Perdão. Mas quando você pega aí 10 pessoas não filiadas a partido, você está queimando quase um quarto a um terço, né, das vagas que você vai colocar com gente que não está
contemplando partido nenhum. Então, assim, isso dá uma denotação de que isso pode ser técnico, né? Como, por exemplo, a Anísia Trindade na saúde e tal, que veio da Fiocruz e tudo mais. E também alguns perfis simbólicos. Ele vai escolher uma mulher negra para a cultura, que foi tão, né, escanteada na época do Bolsonaro, a Margareth Menezes, atriz, né? Você tem a Ana Moser, né, também dentro do Ministério de Esportes. Ou seja, algumas coisas que não necessariamente são para bater carteira ali de algum partido político. Só um detalhe, a Margareth é atriz? Acho que ela é cantora de axé. E atriz. Ela é atriz também? E atriz, pelo menos já vi coisa ela atuando. Enfim. Eu lembro da Margareth. Posso tá falando merda. Eu lembro da Margareth quando fui pra Salvador, pro Carnaval da Bahia. Excelente momento. Eu já lembro dela atuando. Posso estar falando merda, né? Eu também sou um péssimo fisionomista. Enfim. Bom, agora tu me deixou pensativo. Ai. O que eu tava falando? E aí os ministérios simbólicos. Os ministérios simbólicos, já Sim. falamos. Partidos que foram contemplados. Você teve destaque aí para o PSB, que é o partido do vice, né? Que acabou, além da vice-presidência, tendo um ministério com o Alckmin. E mais dois, né? O Dino, que é o ministro da Justiça, e o Márcio França, quase que eu esqueço dele, Sim. né? Também conseguiu o ministério. O que mais? A gente teve o PSD e o MDB, né? O PSD que teve um papel central ali de vários governadores eleitos e tal, então teve uma bancada boa também e tudo mais, para poder apoiar a governabilidade. É a maior bancada do Senado e a bancada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é do PSD, né? PSD. E também o MDB da Tebet, né? Sim, que foi a primeira a sim. declarar apoio no segundo turno e tal, então também conseguiu 3 ministérios ali. União Brasil, eu sei que você vai falar um pouquinho depois de relação com o Congresso, né? União Brasil, sim, hoje, para quem tá por fora aí da política, ele foi a fusão do PSL com o DEM, né? O partido que tinha sido o partido do Bolsonaro em 2018 com o DEM, né? Que é o Democratas, antigo PFL. Então a gente tem hoje o maior partido do Brasil, em termos de bancada, Sim, em termos sim. de verba, orçamento e tal. Então tem uma capilaridade enorme e foi, claro, né, trazido para dentro do governo pelo Lula, embora você tenha setores ali dentro. Mas, assim, curiosidade, né? Logo esse partido, as duas polêmicas que a gente teve com ministros até agora, do Juscelino Filho, que você vai falar, e da Daniela do Vaguinho, né? Deputada mais votada aqui do Rio de Janeiro, vieram justamente do União Brasil. Daniela do Vaguinho, um espaço para outra alfinetada aí, se for possível. Daniela do Vaguinho, que é oriunda da Baixada Fluminense. A polêmica dela foi sobre... desculpa, eu não falei, ela assumiu o Ministério do Turismo, né? E a polêmica dela foi a respeito de supostos, a gente não pode afirmar, né? Envolvimentos com milicianos ao longo da campanha, né? Fotos que foram tiradas juntas e tal. E o Freixo, que achava que ia ter ministério, mudou para o PT e tal, não sei o que, acabou ficando com a Embratur, a empresa brasileira de turismo. Então a chefe dele agora é a Daniela do Vaguinho, o que, pô, para quem não é do Rio de Janeiro, acho que você deve, no mínimo, ter uma ideia da história do Freixo, toda a militância dele contra as milícias, né? Então, assim, claro que isso não quer dizer nada na prática, mas é muito simbólico. Quem não é do Rio de Janeiro viu Tropa de Elite, pô. Aquilo. Enfim, coisas que só o Lula faz. Não, e assim, interessante que o governo, ele começa antes do começo com essa coisa dos ministérios, e o Lula veio equilibrando pratos, né? Criou novos ministérios porque tinha que criar para abarcar todas essas alianças. E aí, cria os ministérios, começa o mandato, vem a posse. E no dia 8 de janeiro, acontece aquele que é considerado um dos maiores atentados à democracia na história do Brasil, que são os ataques aos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Eu lembro que a gente estava junto nesse dia num chá de bebê, não foi? Acho que era isso. Lembro. Foi verdade. A gente estava no chá de bebê nesse dia. Já que tu interrompeu, deixa eu só... Eu ia falar mais um negocinho do ministério, acabei deixando aberto. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Que aí tu vai começar a falar do 8 de janeiro, eu não quero te interromper. 2 outras coisas que eu ia falar. Uma, a escolha do Haddad para economia, né? Ela me chama muita atenção, porque assim, com essa pulverização toda que a gente teve, a gente tem uma coisa muito curiosa. O Haddad, ele tem uma missão que é de 8 a 80 na mão, né? Ou ele manda ver e consegue conciliar essa galera toda e se credencia, como eu acho que seria o mais óbvio supor, como um sucessor do Lula, ou para 26, ou para mais para frente, alguma coisa assim. Ou então ele se queima. E eu fico me perguntando muito, conhecendo a história política do Lula, qual das 2 hipóteses que ele está tentando fazer com isso, né? Porque pode ser que ele pense em outra pessoa para sucessão e o Haddad ali nessa missão difícil, né? Seria complicado. Eu mencionei ainda agora, mas eu não falei da Marina Silva no meio ambiente, né?
porra, comparado ao Ricardo Salles, que falava de passar a boiada, a gente tem uma mudança, principalmente de visão internacional, muito grande sobre a questão ambiental. E um cara que eu queria que você especificamente falasse, que é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida, quem não conhecer, apresenta ele aí pra gente. Eu acho que antes do Silvio, é importante falar sobre a Marina para vocês. A Marina, só para desmistificar, assim, a Marina é vista como assim, ela aparece de 4 em 4 anos e ser candidata a presidente, tinha esses memes com a Marina. O fato dela ser mulher, ser negra e ser do Acre, existe todo um preconceito em relação à Marina. Né? E ela é uma mulher foda pra caralho, assim, tipo, premiada internacionalmente. A Marina chega na ONU dando tapa na cara dos outros, né? Tipo, ela é sinistra mesmo. E é um nome, assim, gigantesco pro meio ambiente. A gente tem, vê, por exemplo, que desde que ela foi colocada no ministério, ela já fez algumas viagens internacionais. E ela tem, assim, o Brasil tem recebido de volta verbas de Noruega, de Canadá, pra Amazônia. O Fundo Amazônia voltou a ser algo falado, né? E o Silvio Almeida, que você citou, eu particularmente tenho, assim, Eu joguei pra você porque eu sei que você é fã. Eu gosto também, muito do Silvio. Eu sou muito fã do Silvio. O Silvio Almeida, ele é um advogado pela USP e um filósofo também, né? Ele, inclusive, o Silvio Almeida, não sei se você sabe disso, ele é professor de Colômbia, nos Estados Unidos. Da e ele ocupa a cadeira que era do Milton Santos. Sim. Nosso Milton Santos, né? Nosso da geografia. Caraca, aqui, ó. Nosso da geografia. E ele fala sobre Milton Santos. Ele diz que Milton Santos é um dos ídolos dele. Então, o Silvio Almeida, ele é um jurista importante, né? E que veio para o Ministério da Igualdade Racial. O Silvio Almeida é um dos caras que hoje mais falam sobre racismo estrutural no Brasil. Tem um livro, inclusive, eu indico para vocês, Racismo Estrutural, que é um dos principais literaturas recentes sobre o tema. Então, fica aí a dica de leitura, né? O Racismo Estrutural do Silvio Almeida, que acredito que é bem interessante. Então, é um quadro, assim, bem importante de entrar na política, né? Era um nome bem pedido, assim, ao Lula e que foi bem colocado ali. Voltando ao 8 de janeiro, que é o nosso ponto agora de análise, o que aconteceu no 8 de janeiro? O 8 de janeiro, ele foi um conjunto de manifestações, começa com manifestações, que acabam virando atentados terroristas, né? E eu uso a palavra atentados terroristas porque é a terminologia usada pelo STF. E acredito que a gente deva respeitar, né, o que é dito prudente. É prudente, né? Então, o que aconteceu ali? Cerca de 4 mil pessoas invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF. Só isso, né? E essas 4 mil pessoas estavam fazendo o que ali? É importante lembrar que, quando acabou a eleição, um grupo de pessoas começou a acampar porta de quartéis, que geraram cenas bem engraçadas ao longo do tempo, né? Tipo, gente marchando, fazendo oração para pneu, comemorando a prisão do Alexandre de Moraes, enfim, oração com a atriz famosa da Globo. E aí, essas pessoas acamparam na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Qual foi o argumento? O argumento é de que as eleições teriam sido fraudadas, de que a eleição do Lula não foi uma eleição limpa, né? Pediam lá para as urnas serem revistas e tudo isso. Então, essas pessoas se uniram em Brasília, né? Não todas as pessoas, mas um grupo importante de pessoas viajou para Brasília no dia 8 de janeiro. Já existia um grupo ali, no quartel-general do Exército em Brasília. E aí, 4 mil pessoas marcharam em direção ao Congresso. Invadiram o Congresso, o Palácio Planalto, para vocês entenderem, né? O Palácio Planalto é a sede do Executivo, o Congresso é a sede do Legislativo e o STF é a sede do Judiciário. E fica tudo dentro da tudo mesma no mesmo lugar, né? E aí ele já foi a Brasília, né? Já tem as palavras dos ministérios. Eu ia falar pra você não ir, mas aí vai que algum brasileiro... Enfim. E aí invadem e começam a depredar as coisas. Tipo assim, quebrar a cadeira, rasgar uma réplica da Constituição. Teve um cara que defecou numa sala do Supremo. Usa a palavra correta. O cara cagou na mesa. O cara cagou na mesa. A gente fala, não, porque não sei o que, o cara foi lá, quebrou no maluco, cagou na mesa. Literalmente. Ele abaixou, colocou as suas nádegas brancas, como as suas, para não fora. Não me compare.
e cagou no bagulho. E saíram quebrando a porra toda, e rasgaram um quadro do Di Cavalcante, dos anos 60. A porra de um vaso, né? Quebraram um vaso da dinastia Shang. Eu gosto dessas coisas, cara. Você sabe que eu gosto dessas minúcias. Tu tem que sair do Atualize pro xadrez verbal, mano. Tu precisa de um podcast de 3 horas. Se me chamarem a xadrez verbal, eu vou lá. E aí quebraram um quadro da dinastia Shang de 1500 anos antes de Cristo. Tipo, quebraram a porra de um relógio lá, histórico também. Sabe, quebrando a porra toda, né? Parecia torcida organizada em dia de jogo que o time perde, né? E aí, dito isso, naquele mesmo dia, 800 pessoas foram presas. Com as filmagens, mais 400 pessoas foram presas, depois mais 200, ou seja, número total, 1.400 pessoas foram presas, sendo alcunhadas de terroristas. Hoje, parte dessas ainda está presa, 750 pessoas ainda estão em presídio, em Brasília. Qual foi a consequência disso? A grande controvérsia nesses atentados foi a possível leniência da Polícia Militar de Brasília, né? Houve uma certa negligência da polícia ali e isso está sendo investigado até agora. A redução de contingente, avisos de que ia ter algum tipo de manifestação e na época, né, mesmo com esses avisos, o secretário de Segurança de Brasília meteu o pé, foi para Miami, se eu não me engano, né? Então, assim, várias coisas ficaram bem estranhas. O secretário de Segurança Pública foi afastado, foi demitido, exonerado, né? E preso, inclusive está preso, né? O Anderson Torres. E o Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília, foi afastado temporariamente pelo Alexandre de Moraes, mas acabou voltando ao governo. Então, as consequências políticas disso são importantes de a gente analisar. Há ali no Senado alguns políticos que defendem uma CPI desse dia. O governo Lula não quer a CPI, usando como argumento o fato de que uma CPI agora atrapalharia. Existe uma série de leis que estão ali na fila para serem votadas, então uma CPI atrapalharia. Um governo começar com uma CPI seria muito ruim, ele só tem 100 dias de governo. Então tu imagina uma CPI, ainda que não seja uma CPI contra o governo, mas no início... Ele vai fazer 100 dias hoje, né? Ele tinha 8 dias de governo. Imagina, uma CPI com 8 dias de governo. Oi, tudo bem, orçamento, não, CPI. esquece a porra toda CPI. Não, e para. A gente fica puto, porque a gente queria que apurassem os fatos, né? Mas o governo para com uma CPI. Compreende. É fato. Então, há ali a discussão hoje está em torno disso, né? Vai ter a CPI ou não? Lula não quer CPI, o Partido do Senado quer CPI, a galera presa está lá ainda, não se sabe o que vai acontecer, metade desses está agora respondendo em liberdade, e aí uma investigação sobre participação de empresários importantes, teriam financiado, colocado os ônibus lá para a galera viajar em direção a Brasília. Eu acho que assim, cara, fretar não sei quantos ônibus, eu acho que foram... agora eu não lembro no número exato, mas foram tipo dezenas de ônibus assim, fretados para levar o povo para Brasília. Isso exige dinheiro, né? Então, quando ocorre um crime que é um crime coletivo, a gente precisa entender quem fez, a gente precisa entender quem incentivou e motivou e quem financiou também, né? Isso é muito importante. E muitas vezes a ponta lá é a que tem culpa, claro, mas quem financia, muitas vezes é mais culpado do que quem estava, né? Então, acho que a CPI ela seria importante no sentido de descobrir de onde veio o dinheiro. De não prender só o cagão. Né? Seria. Bom, uma coisa que eu acho interessante... uma coisa que eu acho interessante aqui é que... Rapidinho, sabe o que eu lembrei? Época da faculdade. Ó o cagão, o cagão. O maneiro é que você tá fazendo piadas internas e quem tá vendo e ouvindo a gente, foda-se, né? Mas tudo bem, vamos lá. Falando sério agora, uma coisa que eu acho que chamou muita atenção sobre o 8 de janeiro é que, assim, o Lula, dentro desse contexto todo, eleições conturbadas, polarização, polêmicas na montagem da equipe de governo e tal, tudo isso, cara, o cara começa a governar, tem aquela posse que deu uma acalmada um pouquinho nas coisas, ele conseguiu fazer de um limão a limonada ali o fato do Bolsonaro não estar presente, tudo certo. Mas quando começa, a gente tem um período meio merda ali entre a posse no 1º de janeiro, né? Que até vai deixar de ser no 1º de janeiro, em breve. E o início da legislatura nova... Eita, quase que eu fiz merda. O início da legislatura nova na Câmara, né? Que ocorre só em fevereiro, que é um período que, assim, tu não consegue aprovar nada, tu não consegue correr com nada, né? Então é um período muito ruim para o governo em termos de realizações.
Você está organizando a casa, mas você não consegue fazer grande coisa antes de fevereiro. E aí, em fevereiro, quando começa a legislatura, tem a eleição do novo presidente da Câmara, também fica muito parado e tal. E, cara, o que o 8 de janeiro acabou proporcionando pro Lula? Uma coesão ao redor do Lula. Sim. Então, assim, os bolsonaristas foram lá, não, a gente vai se unir porque vai derrubar o Lula, volta Bolsonaro, golpe militar, o cacete. E tudo que eles conseguiram foi, no mesmo dia do 8 de janeiro, ninguém queria, acho que nem o Lula, que acabou saindo como, entre aspas, muitas aspas, vitorioso, né, disso daí, com uma coesão ao redor dele, nem ele queria que acontecesse, mas... Cara, no mesmo dia tava o Lula com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com ministros do STF, com todos os entes sérios da sociedade civil relevantes se colocando contra o ocorrido, se solidarizando com o governo, a Janja dando entrevista no Fantástico, mostrando aqui, ó, quebraram o negócio, Sim. cagaram na mesa, enfim, aquilo tudo. Então, assim, o tiro saiu muito pela culatra, mas muito mesmo. Assim, o ganho político dele é interessante porque quando a gente começa a analisar a formação do Congresso, você entende por que você está falando isso, né? O Lula foi eleito com uma margem muito apertada de 0,1% dos votos, né? Menos de 2 milhões de pessoas. E essa não foi a maior derrota. A maior derrota do Lula foi no Congresso, né? O PL, que era o partido do Bolsonaro, elegeu 99 das 513 cadeiras. Então foi uma votação bem... Pra vocês terem uma ideia da diferença, o PT foi a segunda maior bancada da Câmara e teve 68, né? Então o PL teve um número muito expressivo de deputados e também de senadores, né? O Lula fez uma coalizão bem grande de partidos e mesmo com essa coalizão bem grande de partidos, ele conseguiu reunir nessa coalizão 139 deputados, que é um número baixo se você considerar que para aprovar uma lei você precisa de 50,1%, 50 mais 1, né, da casa. Então, a casa que tem 513 na Câmara dos Deputados, ela precisa de 257 votos para que você consiga colocar uma lei. Então, ele tem 139 de 257 que ele precisa. Se for uma PEC, é pior ainda. Para quem não entende, PEC é a proposta de emenda constitucional, que é a mudança na Constituição. Ou então uma incisão de algo na Constituição. E para isso ele precisa de 3/5, né? 3/5 dá ali 308 deputados. Ele tem 139. Mesmo com PSB, PSOL, PCdoB, Avante, Solidariedade, todo mundo junto, dá menos de 140 pessoas. E aí entra num lance dos ministérios que você estava falando. Ele teve que criar novos ministérios para trazer MDB, PSD... União Brasil, e por isso que é aquilo de equilibrar pratos, né? Ele não tem o Congresso, não tem o Senado. No Senado o cenário é um pouco melhor, assim, ele tem ali 46 senadores dentro da base, né? Vamos pensar, ele tem 200, com isso, né, com todos os ministérios, ele conseguiu pular de 139 para 262, né? Juntando PSD, MDB, PDT, União Brasil. Então, ele sai de 139, vai para 262. Só que 262 é só 5 a mais de 257, que é o que precisa para aprovar uma lei, né? Então ele tá ali com o Congresso, assim, a Câmara principalmente, muito em cima... Tanto que ele apoia a eleição do Lira, que foi, assim, a eleição em que um candidato à reeleição de Câmara foi a maior da história, né? O Lira teve 464 votos de 513, né? Então o Lula se aproximou do Lira por conta disso e apoiou a eleição do Lira, que era um ferrenho apoiador do Bolsonaro, né? O Lira estava junto com o Bolsonaro, o Lira foi apoiado pelo Bolsonaro. Então, é interessante olhar para a Câmara como um lugar em que o Lula tem, assim, espinhos e coisas a desfazer bem importantes. O Senado é um pouco melhor porque ele tá lá negociando com o Rodrigo Pacheco, ele apoiou também a eleição do Rodrigo Pacheco. O bolsonarismo, ele tinha o Marinho, né, como candidato... contra o Pacheco acaba vencendo e o Lula tem mais senadores do que deputados. Mas olhar para o Congresso é olhar para essas duas figuras. Deixa eu só te dar um corte rapidinho. É importante, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo ou vendo a gente tá ligado nisso. Tudo que é aprovado, a gente tem uma estrutura legislativa bicameral. Ou seja, tem duas câmaras, né? O Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Então, tudo que é aprovado na Câmara depois precisa passar pelo Senado, ou se a matéria começa no Senado, ela depois precisa ser aprovada pela Câmara. Apreciada, então, né? Apreciada e votada, né? Sim. Então, assim, isso que a Lu tá falando é muito importante no sentido de que
Não adianta eu ter maioria numa casa ou representação bacana numa casa, se a outra casa ela não tiver comigo ou não conseguir as alianças ali, não adianta. Não passa. Porque eu vou conseguir aprovar tudo num pedaço e no outro pedaço não. Então, enfim, por aí. E aí eu tava falando sobre PEC, né? Que é uma proposta de emenda na Constituição. Tudo que é muito importante precisa de 3/5 das casas. Previdência, 3/5. Reforma trabalhista, 3/5. Mudança Ou seja, de lei de tem 51% é leizinha pequena. lei menor. Então, o Lula não tem isso na Câmara e no Senado, olhe lá, sim, fazendo bastante acordo. Então, na Câmara, ele vai ter muita dificuldade de aprovar leis importantes. Né? Ele foi eleito assim, vou rever essa coisa do teto de gás, vou rever essa coisa da Previdência, da lei trabalhista. E aí, é muito difícil, porque ele tem um número pequeno de deputados, mesmo com todas as alianças feitas. E aí é importante falar sobre essas duas figuras que eu citei, o Lira e o Pacheco. O Lira é o presidente da Câmara dos Deputados, essa que tem 513, são os representantes da população, né? E o Senado tem 81, que tem na sua presidência o Rodrigo Pacheco, né? Acho que a gente pode, em um outro momento, explicar um pouco mais sobre isso, né? Não é o momento Acho que, agora. cara, dá pra gente fazer um episódio muito legal explicando as coisas e o funcionamento do porque não é tão óbvio para as pessoas, né? Não. Isso. E aí, essas duas figuras, eles são bem centrais na política brasileira, porque o legislativo, e a maioria das pessoas não presta muita atenção nisso, ele muitas vezes é mais importante que o executivo, porque, o presidente, eu prometo que vou fazer tal coisa. Se o legislativo disser não vai, foda-se, não vai, né? Então, são duas figuras muito centrais na política brasileira. O Lira hoje tem um domínio muito grande na Câmara dos Deputados, e o Pacheco tem ali um domínio no Senado, mas não é tão latente, tão forte quanto o Lira. E eles estão agora em pé de guerra, os dois. Por quê? Como que o presidente governa? Ele faz projetos de lei que vão para as casas, e como você disse, passam pela Câmara e depois pelo Senado, ou vice-versa. Ou o presidente pode fazer as famosas MPs, que são medidas provisórias. A medida provisória é uma lei temporária de caráter urgente. Por exemplo, o Lula foi eleito sob a pauta de que ia manter o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil antes, a R$600. Ele fez uma MP para manter o Bolsa Família a R$600. Isso fura o teto de gastos. Essa MP ela tem um prazo de 60 dias, urgente, que pode ser ampliada para 120 dias. Esse 120 dias é o tempo que as duas casas têm para votar a MP. Qual é a briga dos dois? Antes da pandemia, da Covid-19, quando uma MP ia para a Câmara, ela era apreciada por 12 senadores e 12 deputados federais, né? Então era de comissão mista. Comissão mista. Eles avaliavam aquele projeto. O projeto é para fazer implante de cabelo para as pessoas de graça. De novo isso. No SUS. Porra. Tá aí um projeto. Projeto, quem tiver ouvido isso aí, implante capilar no SUS de graça para as pessoas que precisam como você. E aí, esse é o projeto. 12 senadores, 12 deputados apreciam aquilo, a comissão mista, julgam, podem fazer incisões, tirar coisas do texto, e aí só depois disso aquilo vai para o plenário da Câmara, e aí no plenário da Câmara é votado, daquele vai para o Senado. Então eles têm 120 dias para fazer tudo isso. Na pandemia, como não podia ter reunião, essas coisas todas, passou a ser feito online, então a comissão mista deixou de ser feita. Só que a comissão mista é algo da Constituição Federal, desde 2002, né? E aí, como é que é feito agora? Chega a MP, projeto, vai direto para a Câmara primeiro. E aí o presidente da Câmara, o Lira, ele escolhe quem vão ser os relatores, ele escolhe quanto tempo aquilo vai ser julgado. Então o Lira pode simplesmente, vai botando para o final da fila, e aquela MP vai ser julgada pela Câmara com 119 dias. E aí ela vai para o Senado. Então o Senado tem um dia para analisar o texto e botar aquilo para frente. Então a briga dos dois é, o Pacheco, que é do Senado, quer que a comissão mista volte, o Lira não quer que volte. O argumento do Lira é de que é mais rápido assim, comissão mista era ruim e tal. Então, há um impasse entre os dois. E esse impasse impacta no governo Lula, porque as MPs estão lá. A MP do Bolsa Família está lá, a MP do teto de gastos está lá, a MP do Minha Casa Minha Vida está lá. Dos novos ministérios. A MP dos novos ministérios. Pode ser que o Ministério dos Povos Indígenas deixe de existir. Porque se a MP não for aprovada, os ministérios que o Lula criou, eles vão ser revogados, né? O Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial. Então, a briga dos dois está no sentido de que o Pacheco quer que volte as comissões, o Lira acha as comissões, acha a comissão é ruim porque não representam mesmo como eles são, né? O Senado tem 81. Ele até essa semana concordaram, o Lira concordou em voltar à comissão. Só que desde que sejam 3 deputados para cada senador, que aí dá a ideia de proporcionalidade, né? 12 a 12, 12 de 81 e 12 de 513 não faz sentido. Então,
estão em pé de guerra. Isso impacta o Lula porque as MPs ficam ali. E se não forem votadas em 120 dias, elas são revogadas, né? Esse é o problema. Sobre o legislativo, eu acho que é basicamente isso. E o judiciário, Augusto? Como é que tá? Cara, o judiciário é muito amplo, né? Eu acho que a grande polêmica recente que a gente tem é muito sobre a questão do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. A gente tem, para quem não tá acompanhando aí, lembrando mais uma vez que a gente tá gravando esse episódio no dia 3 de abril, tá? Então é claro que isso pode mudar amanhã, mas a preço de hoje, a indicação que tende a ser agora pro STF com a saída eu já ia falar do Robert Lewandowski. Robert Lewandowski é o atacante da Polônia. Do Ricardo Lewandowski, travei. Enfim, do Ricardo Lewandowski, que é o Cristiano Zanin. O Cristiano Zanin é nada menos do que o advogado pessoal do Lula. E foi, inclusive, o advogado recente nesses casos aí, em que o Lula estava preso e tal. E assim, vamos lá. Como que funciona o STF? Como funciona essa indicação para quem está assistindo a gente e não está ligado nesse detalhe? O STF, ele tem 11 ministros na corte, né? E esses 11 ministros da corte, eles são indicados pelo presidente da República que estiver na vigência do mandato. Presidente, vice que assumiu, tanto faz. Se o cara é o presidente da República, ele tem a prerrogativa na vacância de uma cadeira, como eles chamam, de indicar alguém para o lugar. E basicamente, como é um cargo vitalício, né? Isso pode ocorrer por morte, por renúncia ou por aposentadoria, e a aposentadoria é obrigatória aos 75 anos de idade. Você pode pedir por motivo de saúde para antecipar e tal, não é muito comum, mas quando acontece por idade, o cara bate 75 anos, ele é obrigado a se aposentar, né? E tem uma hipótese que nunca aconteceu de impeachment dos ministros, né? Que é os outros ministros precisam votar e ter lá a maioria qualificada, então é uma parada que é pouco provável. E agora o Lewandowski vai se aposentar no início do ano, a gente vai ter mais uma vaga depois que tende a ser ainda esse ano, e o Lula vai ter, então, aí, assim como o Bolsonaro teve nos 4 anos dele, 2 vagas previstas, né, para indicação nesse mandato Lula 3, né? E essas vagas, elas são, como eu falei, por indicação da presidência da República. Quais são os critérios para essa indicação? Você tem, basicamente, uma idade mínima de 35 anos e máxima de 65. Então, você vai indicar uma pessoa que, no mínimo, aliás, ela possa ficar 10 anos no cargo, né? Claro que ela pode sair antes, mas enfim. Eu preciso ter notório saber jurídico, que é como a lei diz. Não precisa entender de leis, não necessariamente ser formado em direito. Olha que loucura. A pessoa não precisa ter carreira no direito, ela precisa ter notório saber jurídico, né? Reputação ilibada, o que significa ficha limpa e tal, essas coisas. E, cara, precisa ser indicado pelo presidente e aprovado por uma comissão que é feita no Senado, que eu me lembre nunca reprovou ninguém. Então, assim, é uma coisa que ocorre mais pro forma. Geralmente, quando vai ter algum problema com algum nome, o Senado já sinaliza antes e a presidência já meio que volta atrás para não ter o desgaste, já indica uma pessoa que vai ser aprovada pelo Senado, né? E, cara, o Lula tá vindo com essa de indicar, até ferindo uma proposta de campanha, né? Não, uma promessa, na verdade, de que ele iria aumentar a diversidade, né? O Bolsonaro também, à sua maneira, tentou fazer isso, dizendo que ia indicar um ministro terrivelmente evangélico, né? E agora o Lula tinha dito que iria dar preferência a uma mulher e de preferência uma mulher negra, né? E aí a gente tem o advogado pessoal branco de 40 e tantos, 50 e tantos anos, enfim. Então, quer dizer, além dele fazer mal à base dele de esquerda nesse sentido de não cumprir, você ainda tem uma polêmica num momento que é um momento de muita contestação do STF. O STF tá toda hora, o Bolsonaro falava contra o Alexandre de Moraes, dizer que o STF é uma corte lulista e tal, não sei o que, aquelas doideiras todas que aconteceram durante esses 4 anos. Cara, agora imagina, você tem o Zanin sendo indicado e aprovado, você imagina os grupos do Zap bolsonarista, imagina a sua tia-avó, né, que chega lá e compartilha coisas a rodo, assim, sem nem conferir checagem de fato nenhuma de nada, fonte, nada disso. Agora sabendo que o advogado do Lula está no STF. Cara, isso é falta de amigo. Eu uso muito essa frase. Eu falo que, cara, quem tem um bom amigo, que nem eu, ele me conhece, eu sou chato, que viro e falo, irmão, é pra eu ser sincero ou pra eu te agradar, né? Quantas vezes eu já te disse essa frase, né? Meu irmão, quem tem um bom amigo não faz uma cagada dessa, na moral. Então, assim, ele tem direito de indicar quem ele quiser, tá? Beleza. Mas, assim, tem coisas que a gente pode e tem coisas que a gente deve dentro de determinados contextos, né? Então, essa indicação ao STF, ela provavelmente vai ser recheada de polêmicas. Bom, sobre o judiciário, acho que a pauta do momento, como a gente está se atendo a 100 dias, né?
É basicamente É essa. bem provável que ele indique o Zanini ou alguém muito próximo, porque o Lula, ele teve algumas decepções com ministros indicados por ele, Aham. né? Ele, nos governos Lula 1, Lula 2, até os governos Dilma 1, Dilma 2, eles tinham a política de indicar assim, não por questão política, né? É. E sim por questões, assim, Técnicas. técnicas, né, e tal. E acabaram tendo algumas surpresas aí com alguns desses ministros, Uhum. até citados por você. Só pra você ter ideia, pra vocês terem ideia, a gente ainda tem ministro lá indicado pelo Fernando Henrique, Sim, tá? Até o governo Bolsonaro tinha indicado pelo Collor. Gilmarzinho, O Gilmar pelo Fernando Henrique, Aí mas que tinha o Celso de Mello indicado pelo Collor. Sim. Então, assim, o cara, se você indica o cara com 40 e poucos anos, o cara vai ficar um tempo maneiro, entendeu? Então, Sim. ainda tem mais isso, né? Você tem tido um perfil um pouco mais jovem, né? Abaixo dos 60 anos, você tem uma garantia de que você vai ter pelo menos uns 10, 15 anos do cara ali no carro. E ainda tem uma proposta tramitando, discussão, de redução de 75 para 70, né? Se reduzir 75 para 70, o Lula vai indicar mais uns 4, eu acho. Não, e isso é uma proposta do Bolsonaro, Sim, né? sim. Que era vista como Achando que ele ia se reeleger. Exato. Sim, sim. Como uma proposta de, não, se for com 70 e isso valer para os que estão lá, eu vou indicar uma porrada de gente, vou passar a ter maioria da corte. Que ele acabou perdendo a eleição. É um caminho tradicional de ditaduras que começam por aí, né? Do cara ter o controle da corte, começar a fazer o que quer. E agora, tipo, ele deixou um projeto que não tende a ser levado para frente, mas enfim, Sim. que agora poderia, se ele tivesse aprovado, beneficiar o adversário dele, né? Sim, Então, sim. mais uma jairzice. Mais uma política brasileira. Eu acho que é interessante a gente falar agora sobre as políticas sociais, Sim. né? Que é o ponto, assim, mais notório na campanha, o ponto de discussão, assim, bem, bem importante. E sobre o que foi feito até agora, né? Uma das coisas que são bem relevantes é a questão dos ministérios, assim. A ampliação dos ministérios de direitos humanos, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos povos indígenas, Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos. Você falou muito bem no início, né? A gente tem hoje 11 mulheres como ministras, 11 pessoas declaradas negras como ministros. Então, houve uma ampliação nesse sentido. Muita gente da própria direita diz que o Lula 3 está mais à esquerda do que os anteriores Lulas, né? Então, aí um caminho para questões sociais importantes. Além disso, houve uma manutenção do Bolsa Família a R$ 600, né, que é o Auxílio Brasil, a gente já citou isso. E projetos antigos do Lula parecem estar voltando, né? O Minha Casa Minha Vida, que já é também uma das MPs que eu citei agora. E ele tem falado agora, recentemente, de PAC, né, de Programa de Aceleração do Crescimento, que era bastante controverso à época, porque o PAC era um programa, para quem não lembra, ou é muito jovem, era um programa de investimentos em infraestrutura, nas cidades, e infraestrutura, recapeamento de estrada, e ele foi muito criticado porque são obras, muitas delas que pararam no meio, ou obras que duravam 10 anos para ficarem prontas, por exemplo. Ou que tiveram polêmicas com empreiteiras, né? Não, exatamente isso. A transposição do São Francisco é uma obra do PAC, que não ficou pronta, só ficou pronta agora com o governo Bolsonaro, né? Então, a volta do PAC, a questão do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Então, o Lula está caminhando para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema porque isso mexe com a economia. E aí, como cumprir todas as promessas de vou levar educação, saúde, voltar o Brasil, tirar o Brasil de novo do mapa da fome, como eu já fiz anteriormente. O brasileiro vai ter que fazer as 3 refeições por dia, pelo menos. E como picanha fazer... e cerveja? Picanha e cerveja, promessas todas sociais. E como se fazer isso sem furar o teto, né? Porque existe um teto, existe uma questão fiscal. O Brasil vem numa crise, como você disse, a época que ele pega o primeiro governo lá em 2002, o Brasil estava vivendo um momento de auge das commodities, veio de um governo mais organizado, né? O FHC não vinha de uma grande crise econômica mundial, como a gente vive hoje, os países não estão crescendo. Tem banco quebrando nos Estados Unidos agora, o Credit Suisse na Suíça quebrou. Então, o Silicon Valley. O Silicon Valley. Então, o mundo vive hoje um momento mais difícil e o Brasil vem de uma crise econômica grande, rombos nas contas internas. Então, como fazer todo esse projeto social sem mexer com a economia, sem furar a bolha, né? Eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, né? Cara, eu acho que é muito legal puxar isso aí da questão fiscal agora,
A gente vai publicar esse episódio no dia dos 100 dias do governo Lula. Sim. Talvez a gente já tenha algum documento, né, dizendo sobre isso, mas a gente teve recentemente a data de hoje, né, ou seja, no finalzinho agora de março, né, a gente teve uma entrevista do Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, falando sobre a âncora fiscal, o marco fiscal, o arcabouço fiscal, cada um chama de um jeito diferente, que é a nova regra de gastos, né, que se propõe para substituir o antigo teto de gastos. Só para a galera entender aí, quem não está ligado nisso, o teto de gastos, ele foi instituído lá na época do governo Temer, né, para daquele tampão ali depois do impeachment da Dilma, para valer a partir do governo Bolsonaro em 2019. Só que em 2019 ele já não valeu por uma série de gambiarras que foram feitas, né, dentro do governo. Não, porque é início de governo, que a gente tem que fazer os projetos, investimentos e tal. Em 2020 começou a pandemia e começou a necessidade de um auxílio emergencial, que também furou o teto. Em 2020/21 começou-se uma polêmica enorme sobre um possível impeachment do Bolsonaro, naquelas polêmicas lá ligadas à questão da vacina, a participação em atos antidemocráticos e tal. Então, cara, houve uma reforma ministerial que deu muito poder ao Centrão, aos partidos tradicionais e tal. Isso foi gasto pra caramba de dinheiro com emenda, com orçamento secreto e tal. Então, essa questão fiscal, ela, durante o governo Bolsonaro, que tinha um cara como Paulo Guedes, né, liberal pra caramba, escola de Chicago e tal, na economia, ela, assim, muita gente que não gostava de algumas ideias do Bolsonaro diz ter votado no Bolsonaro pela questão econômica. E as circunstâncias ou não cumprimento de promessas, ou os dois, né, acabaram levando a um processo de não cumprimento do teto. Então a gente não tem mais, a lei está lá, mas ela não se executa, ela não se cumpre toda hora. O que tem mais exceção do que cumprimento, meu irmão, é uma regra que, como a gente diz aqui no Brasil, não pegou. O teto de gastos, para você entender, o governo não pode gastar mais do que ele arrecadou no ano anterior. Simples inflação, assim. Né? Do que a inflação. Então, você não pode gastar mais do que o seu salário. Você não pode ganhar R$1.000 e gastar 1.500. E ao longo da história, o governo foi rompendo esse teto. Todos os governos, desde o Temer até agora. O Bolsonaro e agora o Lula. Eu acho que duas polêmicas sobre essa questão fiscal, acho que as duas principais polêmicas atuais são a autonomia do Banco Central, né, e a questão desse novo arcabouço fiscal, marco fiscal aí que o governo vai lançar. Então, o Haddad sinalizou em entrevistas agora de que ele vai... É basicamente um projeto em que 2023 se deixaria o governo gastar um pouco mais e manter um déficit, que já vem sendo mantido mesmo. E, em troca disso, zeraríamos o déficit em 2024 para ter um crescimento micro ali em 2025 e em 2026 começar a ter um déficit um pouquinho mais... Superávit, né? Superávit, perdão, desculpa. Um crescimento um pouquinho mais robusto ali da conta despesa versus receita. O mercado reagiu bem a isso, né? Então acho que é uma âncora que tende a ser aprovada aí, tende a ser primeiro colocada em texto, né? Discutida e depois aprovada. E a segunda polêmica que eu queria falar é sobre a autonomia do Banco Central, né? Que foi uma coisa aprovada ainda na época do governo Bolsonaro e que, como funciona? A indicação da presidência do Banco Central, que é basicamente quem emite a nossa moeda, né? Que tem um poder enorme sobre como vai ser a trajetória da nossa economia, ela é dada agora no meio do mandato. E eu tenho um mandato de 4 anos. Então foi indicado lá pelo Bolsonaro / Paulo Guedes, né? Há 2 anos atrás, a presidência atual do Banco Central, e essa presidência vai até o final de 2024, ou seja, o presidente em exercício ele só pode mudar a presidência do Banco Central quando ele chega ao meio do mandato dele, o que é uma autonomia que, assim, muitos contestaram, primeiro por contestar que essa autonomia ela poderia, em algum momento, ser uma limitação para as ações do governo, mas principalmente por esse mandato cruzado, porque uma coisa é eu indicar um cara que vai dialogar comigo ao longo do governo, por mais que ele seja um cara que vai ter autonomia e depois eu não possa tirar ele de lá, como não pode, tudo bem. Mas quando você trepa um governo no outro nesse sentido e fica 2 anos para além, né? Se a pessoa que está no Banco Central tiver em desacordo com esse novo governo, você vai ter meio que um ruído durante esse início. Então, essa é uma polêmica que nessa questão fiscal ela também está muito forte hoje em dia. Acho que e a agora, grande briga dos dois, dele e do Campos Neto, né? Que é o presidente do Banco Central, é a questão da Selic de 13,75%, que é inviável. Sim. Dentro de um modelo que o Lula tem que estimular consumo e tal. E eu acho que, assim, é muito, muito importante a gente falar sobre as viagens, né? Que o Lula vai fazer e já está fazendo. Eu lembro que uma história que você sempre contava em sala, que o Lula, no primeiro governo... Zé de Alencar. Zé de Alencar.
ficou mais tempo, ficou um ano contando todas as viagens do primeiro mandato. Né? Eu tinha esse dado de cabeça. Eu acho que eu lembro, posso estar errado, tá? Mas eu acho que são 398 dias. Ele ficou dos 4 primeiros anos de mandato, mais de um ano viajando. Ele fez mais de 60 visitas, no outro mandato mais de 90 visitas, né? E o Zé de Alencar, ele ganhou honrarias de ex-presidente, já é falecido hoje em dia, graças a ter ficado mais de um ano no cargo, porque quando o presidente viaja, o vice assume. Sim. E me parece que ele vai voltar a esse tipo de política internacional, de viajar e tal. Tanto que ele viajou 2 vezes como presidente eleito, antes de tomar posse 1º de janeiro. Ele foi ao Egito, no final, né, de dezembro, para a COP27. Depois foi a Portugal, também conversar com Marcelo Rebelo ali e tal. Então ele fez 2 viagens internacionais antes de ser empossado, mas já era presidente eleito. Em janeiro, ele visitou a Argentina, primeiro, depois o Uruguai, tentando costurar alianças ali do Mercosul. Lembrando que no governo Bolsonaro o Mercosul ficou um pouco de lado por questões ideológicas, políticas, principalmente do Brasil com a Argentina. Né? Bolsonaro tinha um problema lá com o Alberto Fernandes bem grande. E o Lula parece tentar voltar essa ideia do Mercosul ser uma prioridade brasileira. Então ele foi para a Argentina, depois para o Uruguai, e visitou o Alberto Fernandes, Le Cagepou, e foi para os Estados Unidos em fevereiro. Né? Visitou o Joe Biden, e aí visitou o Joe Biden, e agora, esse mês de abril, ele vai à China. Não foi ainda, ele já deveria ter ido, mas ele teve um problema de saúde, acabou não indo. Então, é interessante você olhar para as viagens que ele já fez até agora, são só 100 dias. Ele foi para os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial, vai à China, que é o maior parceiro comercial, e foi à Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial. Né? Então não são só viagens de cunho político ou diplomático, mas principalmente a ideia de nós estamos abertos a todo tipo de comércio. O Brasil tem a China e os Estados Unidos, são 2 antagônicos. O Brasil vai tentar fazer essa ponte assim, ficar ali no meio dos dois. Não, chineses queremos vocês, americanos queremos vocês. Então, a ideia do Global Trader, que a gente sempre diz, né? Que é o Global Trader? É o Brasil comerciante global, que conversa com todo mundo, que negocia com todo mundo. Então, pode ser que a gente tenha aí um número maior ou parecido com esse de viagens aí, que ele já fez 5 viagens em 90 dias. É isso. Cara, eu acho que sobre isso é importante colocar também que o Lula não fez viagens em si, né? Mas ele se envolve muitas vezes em algumas polêmicas por uma questão muito ideológica, né? Essas polêmicas são, às vezes, ter que bater um cartão ideológico ali sobre alguma posição de algum governo, né? Com certeza, em breve ele vai dar um jeito de fazer uma visita a Cuba, uma visita a Nicarágua do Daniel Ortega, né? Venezuela do Nicolás Maduro. Então, assim, a gente teve 2 polêmicas já para começar, assim, um dia antes, 2 dias antes, sei lá, da posse, em que ele pede para o governo atual, né, naquela época, para fazer uma revogação daquela restrição que você falou do Maduro, para o Maduro poder vir à posse dele. Então, olha a prioridade, né? Para justamente bater um cartão ideológico ali de ter esse apoio, que assim, o Lula sempre teve, é coerente com a história política dele pregressa, mas assim, tem coisas, cara, que quando você tem um Nicolás Maduro que ninguém tá querendo tirar foto com ele por causa das polêmicas dele, né? O Daniel Ortega com várias acusações internas lá, autoritárias e tudo mais. O regime cubano, nem se fale, já debate de mais tempo. E você tem essa insistência em, não, porque o Ortega é ditadura. Fala, não, mas o Ortega é ditador por quê? Porque ele tá há tanto tempo do que a Angela Merkel no poder. Então, assim, tem algumas coisas, de novo, vou voltar naquela minha expressão da falta de amigo. Né? A gente teve agora um caso recente na política doméstica também do Lula com o Moro, né? Em que uma fala totalmente, assim, pensando que ele está em 2002, pensando que não tem WhatsApp, que não tem internet, que o YouTube, o pessoal não encaminha para o outro link. Ele disse que nutria sentimentos de vingança, sim, contra o Moro e que queria, palavras dele, fuder o Moro na época que ele estava preso. Aí no dia seguinte, por uma coincidência enorme, e que o Lula diz que não foi uma coincidência, a gente tem a deflagração de uma operação da Polícia Federal contra entes do PCC, Primeiro Comando da Capital, que estavam sendo acusados de tramar contra a vida do Moro. Então, olha a coisa que ele consegue com uma fala mal colocada dessa, marcando posição ali contra um adversário político, mas que, acaba tendo um timing ruim, né? O Moro foi pra lá, tá vendo? O presidente falando
contra mim na televisão, isso ameaça a minha vida, da minha família e tal. Aí, pô, ele volta na televisão no dia seguinte com o boné da Marinha, né? Aí ele fala, não, mas isso aí eu não vou acusar não, não vou, tipo o Bolsonaro, eu não vou acusar não, mas isso daí tá com cara de armação do Moro. Cara, tem umas coisas assim, que assim, o Lula, parece que a assessoria dele... Se ele falasse isso num bar, sabota. tomando a cerveja com a rapaziada, tudo bem, né? Mas falar Exato, isso entendeu? com O cara é presidente. A gente é. não pode cair num risco de os apoiadores do Lula entrarem na mesma que entravam os do Bolsonaro de não, ele é assim, ele é passional, né? Então não, a gente tem que cobrar todo mundo, de todos os lados do espectro político, pelo que falam. Essas coisas e também a eleição polarizada, eu acho que trazem... Não, e tudo isso, trazem uma avaliação. Uma avaliação, Saiu essa semana a avaliação do governo e o Lula teve uma avaliação de ótimo a bom 38%, regular 30% e ruim ou péssimo 29%. Isso demonstra bem essa polarização. E tudo que aconteceu aí, tudo que a gente falou aqui ao longo desse episódio de 100 dias, a gente viu coisas positivas, coisas negativas, uma tentativa do governo de se mostrar um governo que vai controlar a economia, mas não vai deixar de fazer as políticas sociais que prometeu fazer. Então ele está tentando equilibrar muitos pratos. É o prato da esquerda que está querendo, não, vamos fazer Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E o prato da direita que não, ó, tem que controlar gasto, mercado, não sei o quê. E aí saiu a avaliação. Essa avaliação dele é a pior dos 3 Lulas, né? Ele tinha... Mais de 40. Ele tinha no primeiro mais 40 ótimo ou bom e péssimo era 10%, né? Chama mais atenção é isso, não é nem a diferença do ótimo ou bom, é a diferença do ruim ou péssimo, que mostra que tem uma base muito grande contra ele. Sim, quase 40% acha ruim ou péssimo em 100 dias. Eu não consigo julgar uma coisa ruim ou péssima ou excelente em 100 dias, mas a galera mostra muito que se o governo tivesse brilhado, teria ficado 40% mesmo ruim ou péssimo, né? E cenários futuros, consegue pensar num Cara, eu acho que sucessão? Eu acho que a principal questão o ministério do jeito que está agora, provavelmente não vai ficar do jeito que está agora, né? Provavelmente você vai ter correções ali dentro do governo e tal, porque não emplacou ainda e tem toda uma questão de organização interna e tal. Sucessão, a gente tem 90 dias apenas de governo, né? 100 dias agora, quando vocês estiverem vendo o episódio. Mas sucessão já era falada desde a eleição, né? Então, assim, o caminho óbvio seria o Haddad, né? O Haddad, no entanto, ele está numa missão difícil ali no Ministério da Fazenda, que pode dar muito certo e credenciar o nome dele ou não. E o Lula tem um histórico de apoiar gente dentro do partido. E se você for olhar os nomes mais fortes para a sucessão, o vice, que é o óbvio que pensam sempre, que é o Alckmin, né? O Flávio Dino, né? Que é ministro da Justiça. A Tebet também, né? A própria Tebet e tal, ambos ex-governadores, que já tem um histórico no Poder Executivo e tal. A gente tem aí uma situação onde uma sucessão, ela dificilmente vai ser sem polêmicas, né? A gente tem outras figuras dentro do partido também, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, ambos agora com ministérios, o Camilo num ministério muito central, que é o da Educação, né? Então, assim, a gente tem a própria Gleisi Hoffmann, né? Que, enfim, é ali parceira para toda hora do Lula, que pode, enfim, também despontar aí. É muito cedo pra gente falar de sucessão, eu sei, mas, enfim, não custa a gente deixar esse finalzinho. E a Dilma, não? No presidente do BRICS? Acho difícil. A Dilma, para quem não entendeu o que ele está falando, ela assumiu agora a presidência dos BRICS, né? Do Banco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas enfim. Mais uma polemiquinha que a gente acabou não falando, mas é mais uma polemiquinha dentro dessas muitas que é isso, tá? Então, queridos, foi um prazer imenso estar com vocês aqui nesse dia, nesse episódio sobre os 100 dias. A gente poderia ficar aqui falando sobre isso durante 5 horas, mas sabemos que vocês não teriam paciência para nos ouvir durante 5 horas. Então, um episódio curto, onde a gente tocou nos pontos principais. E até a próxima. E a gente Onde que acham a gente mesmo, Augusto? Você falou? Cara, falei no início, né? YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Para onde você olhar, dá para achar a gente assim, sempre procurando por atualize.se. Atualize-se, né? Mas como o arroba não dá para botar o if, a gente fez essa estética aí diferente. Bom, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Se vocês puderem apoiar lá, de mandar para alguém, divulgar o projeto aí, vai ajudar muito a gente que está no início desse projeto. E então, comente, compartilhe, salve, manda pro seu pai, manda para os seus grupos todos. E acompanhe que vão sair cortes daqui ao longo da semana inteira
de coisas que foram ditas aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Temos. Temos. Beijo Valeu. grande.